Tramita no Senado a PEC 29 de 2015, chamada pela bancada evangélica de PEC da Vida. Na prática, a proposta pode proibir ou dificultar o acesso ao aborto seguro e legal. Após mudanças no texto original, foram mantidas duas hipóteses já existentes em lei: as de que o aborto não será punido em caso de estupro e risco de vida da gestante. No entanto, foi retirada a terceira possibilidade legal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, e que abrangia o aborto em caso de feto anencéfalo. A Frente Anti-Aborto no Congresso busca se antecipar a uma série de decisões que o STF terá de tomar em breve. A Corte deve julgar ainda esse ano a possibilidade de aborto em caso de mães portadoras do Zika vírus. E outra ação que libera o aborto em qualquer situação é a 12ª semana de gestação. O debate continua sendo sobre o direito que a mulher tem sobre seu próprio corpo. Lembrando-se que, segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de abortos induzidos são realizados por ano, muitas vezes de maneira insegura e precária. Uma mulher morre a cada 2 dias decorrente de complicações do aborto em clínicas clandestinas ou com remédios. E daí, nesse sentido, discutir leis que dificultam e inviabilizam o aborto de forma segura não é pensar na saúde da mulher, né? Olha, Júlia. Na verdade, o que acontece é assim, negar às mulheres qualquer direito de pensar e decidir sobre o próprio corpo, né? Então, eles chamam de PEC da vida, nós chamamos de PEC da morte. Sim. Né? Então, tem uma consequência muito concreta para as mulheres, a proibição do aborto, né? E apesar dessa PEC manter 2 dos casos em que o aborto é legalizado, ao colocar que a vida, né, que a vida não deve ser violada e a vida desde a concepção dificulta a realização do aborto mesmo nesses casos em que é legalizado, né? E se o Estado, né, se a Constituição considera a vida desde a concepção, mesmo que esses casos não sejam criminalizados, o Estado pode deixar de oferecer os serviços que existem para esses casos, né? Então, vai marginalizar e criminalizar, pode não criminalizar, mas vai marginalizar mais ainda as mulheres, né? Então, a perspectiva é de aumentar casos de morte por aborto inseguro, né? Que já é a quarta, né? Se não me engano, é a 4ª razão de morte materna no Brasil, né? Então, a tendência é aumentar, porque aí mesmo nos casos em que não é crime, essa mulher não vai ter acesso a um serviço de qualidade, né? Agora, é muito complicado quando trata-se de uma questão de saúde pública, mas é legislada de acordo com a religião, digamos assim. Não é complicada essa situação? Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite. A Rede Feminista de Jurista, ela entende que, apesar de estar colocando a questão da religião, a questão político-partidária, o aborto já seria permitido e legalizado no Brasil. Sim. Nossa, mas por quê? Por causa dos tratados internacionais que o Brasil assinou e ratificou. Pacto São José de Costa Rica, a Convenção Belém do Pará, que diz que nenhuma mulher estará sujeita a nenhum tipo de ação ou omissão do Estado que lhe cause qualquer tipo de violência. Esses casos por si só foram levantados no STF, nas audiências públicas da ação de preceito fundamental na DPF 442 ano passado, justamente dizendo que o Brasil já possui uma legislação em que autoriza o aborto em qualquer circunstância. Sim. O que nós temos é um descumprimento dos tratados internacionais que, constitucionalmente, eles têm validade. Eles têm uma validade superior, inclusive, ao nosso Código Penal, porque eles foram assinados e ratificados por 2/3 do Congresso na íntegra. Então, qual era o caminho que o Brasil deveria ter para falar assim, olha, o aborto é crime? Né? A primeira coisa, ele deveria sair, né, dos tratados internacionais e assumir as consequências econômicas, de territórios, de comercialização, por não assinar tais tratados. Mas a partir do momento que o Brasil assina e ratifica e diz, e nós somos signatários, né, nós entendemos que é direito da mulher o aborto legal em qualquer circunstância. Agora, o descumprimento dessa lei acarreta o que exatamente para o país?
Olha, ele acarreta sanções de cunhos diplomáticos, de cunho econômicos, mas é preciso que seja levado aos órgãos competentes, né? A Rede Feminista de Jurista levou, no ano de 2017, até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, uma medida cautelar discutindo justamente a questão da PEC 29 e do Estatuto do Nascituro, coisas que estão tramitando. E é importante também que outros movimentos levem para a ONU, levem para a AIA, levem para a OEA, cada vez mais denúncias. Olha, o Brasil não cumpre os tratados internacionais, porque aqui dentro, com esse retrocesso sobre o direito da mulher, né, nós temos um Estado que disse que, o Ministério da Saúde diz que está proibido dizer violência obstétrica, né? Assim, que decide o que a gente pode falar, num total retrocesso de ações que o próprio Ministério da Saúde já vinha trabalhando há anos, né? Eu não acredito, não sei se aqui nós temos muitas condições de fazer valer esses tratados internacionais. Eu acho que nós devemos divulgar, nós devemos polarizar essa discussão e explicar que é fácil denunciar na OEA. É só entrar no site eletrônico da OEA, qualquer pessoa pode fazer, né? E eu acho que é isso que os movimentos deveriam fazer em massa. Exigir que os órgãos de terceira instância, que é o que nós chamamos os internacionais, né, coloquem para valer os tratados que eles mesmos impuseram que o Brasil, que colocasse que o Brasil assinasse, né? Agora, nesse contexto que você descreveu, o STF deve analisar esse ano ainda essa questão, duas questões, né, pertinentes ao aborto em caso de mãe com zika e no caso da até a 12ª semana de gestação ser legalizado. Qual o resultado dessa discussão? Porque a gente vive nesse momento bastante conservador e que a moral rege as discussões e o STF vai definir sobre isso. O que a gente espera sobre essas definições? O que a gente pode esperar sobre? Olha, existe um complicador aí que aparece inclusive nessa discussão da PEC 29, que é assim, por que não colocaram a questão dos fetos anencéfalos, né? Então, existe um embate entre o STF e os setores fundamentalistas e pró-morte das mulheres, de que o STF não poderia legislar sobre algo que seria de competência do Congresso, né? Então, claro, para além do fato deles quererem diminuir as possibilidades legais das mulheres realizarem o aborto, esse é um argumento que eles utilizam, né? Então, tem o argumento da vida, né? De que, por mais que não dure muito tempo fora do útero da mulher, é uma vida, né? Então, que eles valorizam isso, mas também tem este debate dessa via, enfim, da via jurídica, né? Acho que podemos chamar assim, de que olha, não seria de competência do STF, né? O argumento que eles usam. Então, acho que vai ser um avanço, né? Se tiver aprovação, acho que principalmente com relação, né, à 12ª semana da gravidez, até porque, pelo menos, né, nós na Marcha defendemos o direito da mulher realizar o aborto, aí com essa, né, até a 12ª, as argentinas falam até a 14ª semana de gravidez, né, então existem aí algumas variações no que os movimentos defendem, mas nós defendemos que a mulher, independente de, é feto anencéfalo, tem zika, foi estupro ou não, mas que a mulher tem o direito de decidir se ela vai realizar o aborto ou não. Então, é óbvio que é um avanço, mas que também traz novos desafios, porque aí entra nesse embate, né, de competência ou não é. Para nós, é de competência, tem que se discutir no Congresso também, mas é importante que a gente tenha esses avanços na parte pelo STF também, né? Sim. O movimento feminista na Argentina, inclusive, teve essa grande derrota, que não sei se lá foi um Supremo Tribunal, de que parte veio a decisão de que não é possível fazer o aborto, não foi legalizado o aborto, né? Pelo que eu entendi, né, do que aconteceu lá, é como se fossem duas instâncias, como aqui no Brasil, né? Sim. Então, a gente tem a Câmara de Deputados e tem o Senado, né, enfim. E aí, aprovado, né, na primeira instância, né, no caso, ali na Câmara de Deputados, mas passando aí para esse segundo momento, não foi aprovado, né? Inclusive com um lobby, né, dos conservadores, sim. Da Igreja Católica também, muito presente lá. E a gente tem um avanço lá também das igrejas neopentecostais, sim. Por influência, inclusive, do Brasil, né? Então, conseguiram aí fazer uma campanha e ganhar votos neste caso, né? Mas apesar dessa derrota ali na votação, por outro lado, se abriu o debate na sociedade, né? Inclusive, nós aqui no Brasil, né, a minha camiseta fala isso, né? Enfim, somos todas clandestinas.
Lá elas falam, não seremos mais clandestinas, né? Então lá o debate, mesmo tendo essa derrota, é feito de uma forma muito mais pública, né? Inclusive os movimentos que trabalham com isso falam de uma forma muito mais tranquila, né? Então é uma realidade, mesmo com um governo completamente problemático e que tem muita repressão, é muito diferente daqui, né? Em que é tabu, né? Assim, completamente tabu e tem uma criminalização enorme dos movimentos sociais. Imagina para quem fala sobre aborto, né? Sim. Então, inclusive de falar, né, sobre o aborto, né? Nós acreditamos que os tribunais eles devem acompanhar um julgamento que teve em novembro de 2016, um habeas corpus, que alguns enfermeiros do Rio de Janeiro, eu esqueci o número, né, do habeas corpus, mas é fácil de encontrar, eles foram absolvidos por terem realizado aborto numa pessoa com até 12 semanas de gestação. E o voto do ministro, que foi do Barroso, era justamente no sentido que não podia se criminalizar algo que os tratados internacionais já tinham liberado. É um acórdão, assim, super bacana, está disponível lá no STF para quem quiser consultar. E na audiência pública, na DPF, a Rosa Weber trouxe muito essa discussão. Trouxe, inclusive, essa discussão para entes externos, onde foi citado o caso do Chile, que foi condenado pela OEA, né, a alterar sua legislação para permitir o aborto, porque eles não permitiam em nenhum caso. E é interessante citar que, mesmo com esse retrocesso que nós temos no Brasil, nós ainda temos uma legislação que, óbvio, não é para todas, deveria ser, né, mas existe ainda, que é o Manual de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência. A mulher tem direito ao aborto legal, no caso de estupro, em caso de 20 semanas de gestação, 22 semanas de gestação ou 500 gramas do feto. E quem faz esse aborto legal, nós deveríamos ter todos os aparelhos médicos do SUS aptos a fazerem isso, mas não fazem. Mas o Hospital Pérola Baiton faz aqui em São Paulo, continua fazendo. Então, é muito estranho nós, no movimento, a gente verificar que a gente tem uma ação que é multidisciplinar, que é acolhedora, como é o Pérola Baiton, que vem pessoas do Brasil inteiro para realizar o aborto legal, que tem um atendimento de primeira linha, e que se fala, olha, nós temos um aborto até 20 semanas ou 500 gramas do feto, mas vai ver se esse retrocesso de até 12 semanas. E uma outra coisa que eu acho muito curiosa é se uma mulher realiza um aborto, né, de um feto até 20 semanas, ela não tem direito a ter uma certidão de óbito desse bebê, de fazer o luto. E, geralmente, esse material é descartável como lixo cirúrgico. Muitas denúncias de mulheres que sofreram violência obstétrica, que sofreram aborto natural, não têm esse direito. Agora, quando a mulher provoca, ele passa a ter vida? É muito dúbio. Você não tem uma linha que traga um conceito que seja coerente do começo ao fim. Porque é punitivo, não é? Sim, só para a mulher. Porque se ele é feto cirúrgico e não merece ter o enterro, ser velado, como algumas mães querem, e muitas vezes já chegaram a nós relatos de violência obstétrica, eu não pude estar com o feto porque ele foi jogado fora como lixo cirúrgico, como esse mesmo feto, dessa mesma idade, ele é um senhor de direito superior a uma mulher já autônoma, com uma série de questões, né? Eu acho assim que é muito hipócrita e é o controle do corpo da mulher exclusivamente, acho que é uma questão exclusivamente moral. E acaba se esquecendo de se discutir a questão da saúde pública. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas crianças estão ficando sem mãe? Quantas mulheres estão ficando sequeladas quando elas fazem o aborto clandestino? Como está a saúde mental dessas mulheres que são obrigadas a ter uma gestação que não querem ou a se submeter a uma prática criminosa, se olhar todo dia no espelho e falar assim, nossa, eu sou criminosa. Tudo isso gera danos para a sociedade, em produtividade, em trabalho, em saúde, em alimentação. É uma corrente, né, que acho que deveria ser olhado por todos com essa Agora se atenção. tem também restrição a falar em violência obstétrica também? Sim, tem esse outro lado na também. semana passada, no dia 3 de maio, o Ministério da Saúde divulgou uma nota, um despacho, publicado no Diário Oficial, dizendo que ele não recomenda e determina que nenhum órgão público use
o termo violência obstétrica, que eles não reconhecem o termo violência obstétrica e que o termo violência obstétrica ele seria decorrente de uma ideia de feministas raivosas que querem ir atrás dos médicos. Então, várias entidades têm se posicionado e ontem, através da Procuradora Federal Ana Paula Previtari, o Ministério Público Federal entrou com uma ação, uma reclamação junto ao Ministério da Saúde, pedindo que o Ministério da Saúde, ao invés de condenar o uso do nome violência obstétrica, aponte que está cumprindo todas as determinações do Ministério da Saúde na ação que teve na 22ª Vara Federal Civil de São Paulo para reduzir a violência obstétrica no SUS, inclusive. Mas é um absurdo, nem isso não pode mais falar, né? Em relação a esse cerceamento do direito à mulher, tem uma informação também que, desde o governo Temer, agora no governo Bolsonaro, eles não abriram licitação para o medicamento, né, para o misoprostol, que é utilizado em situações de aborto previsto em lei. É um ataque realmente ao direito legal que a mulher tem de fazer aborto? São as diferentes... Esse remédio não é a única forma que se tem para realizar aborto, mas é uma das, né? Então, quando você não tem os mecanismos básicos para você realizar isso, e que, assim, é relativamente simples, não é caro, né? Então, assim, você encarece o processo de abortamento legal, né? Então, você vai minando aí as possibilidades das mulheres realizarem esse procedimento, né? E que, seja com o remédio, ou mesmo em casa, ou mesmo numa clínica, enfim... Não é um procedimento necessariamente doloroso, e, né, porque assim, existe também um mito, né, de que o aborto ele necessariamente é um negócio que dói, ele é necessariamente uma coisa horrorosa, né, que vai deixar traumas, né, nas mulheres. Mas existem pesquisas, né, e aí, se não me engano, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que é o nome, assim, geral, né, o nome analisa, né, as consequências psicológicas em mulheres, assim, 5 anos depois de ter um aborto negado ou de ter feito o procedimento. E as mulheres que não conseguiram fazer o aborto, né, que tiveram o seu pedido negado, são as que têm mais sequelas psicológicas. Então, muitas vezes, o aborto para a mulher é uma situação de alívio. Sim. Né? E que aí, no caso, esse remédio ajuda muito porque é um procedimento fácil de se realizar, né? No caso... legalmente, né, enfim, dentro aí do que versa a nossa legislação. Sim. Agora, uma loucura é a forma como esse assunto é tratado por essas vezes que a gente está conversando, porque quem é a favor desse tipo de legislação acha que as mulheres fazem aborto porque querem. Acho que eu vou tomar um café. Não, acho que eu vou ali fazer um aborto. Não é assim que funciona. É muito sofrido, é muito dolorido. E ela precisaria ter muito mais amparo do que tem, não é? É um processo delicado, né? Como a Maria Júlia disse, ele não é necessariamente doloroso, desde que ele tenha o apoio, né? A professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, ela tem um artigo que eu sou encantada, que ela diz que a maternidade, para ela existir bem, e para ela servir a uma sociedade, ela deveria ter 4 pilares, né? Ela deveria ser voluntária, segura, prazerosa e socialmente amparada. Então, quando a gente fala maternidade, a gente fala todo o período da gestação, inclusive a escolha se a mulher quer aquela maternidade ou não. E se a mulher tem um grupo de apoio, né, multidisciplinar que a auxilia, né, ela vai sair bem dessa situação. É que o próprio Pérola mostra esses estudos. Sim. Não é assim, eu vou ali abortar agora. Acordei, nossa, hoje eu acordei, tô com uma vontade de abortar. Como se fosse simples. E é tanto preconceito. Eu li na semana passada um relato de uma socióloga que está em outro país e ela foi colocar o DIU. E ela conta que ela foi na consulta médica, saiu de lá com 2 misoprostol para ela usar para amolecer o útero para colocar o DIU. Né? E ela teve que pagar, né? Porque ela tem um plano de saúde, mesmo assim teve que pagar. E aí, na hora que ela chegou na médica, ela toda assim, nossa, mas o médico falou assim, não, mas não usam misoprostol no Brasil para colocar o DIU? Não usam. Um remédio que pode ser utilizado, inclusive, para outras questões, em benefício da mulher, não é por causa de uma cultura machista, conservadora, reacionária, que acha assim, que tem direito de legislar sobre o corpo da mulher. Porque se fosse o homem? Sim. Pois é.
Se fosse um homem. E Aliás, sim. quantos abortos de homem... Né? Alguém já viu Aliás, homem... homens abortam, né? Pois é, O alguém tempo já viu todo, homem não é? preso Sim, porque não abandonam. assumiu paternidade? É. Não porque não pagou pensão, mas Por não homem assumir. preso porque não assumiu a paternidade. Eu nunca vi isso. Qual é a diferença de uma mulher que não quis assumir uma maternidade? Onde dá a equidade de direito e a equidade de gêneros, né? Pois que é. o Brasil assina tantos tratados, que está lá na nossa Constituição, né? Eu acho que é uma hipocrisia, assim, absurda. Sim. E parece que essa discussão ela estava avançando de certo modo. Por exemplo, na questão da violência obstétrica, já se falava bastante sobre isso, já tinha uma certa consciência do que se tratava, tinham campanhas em relação a parto normal, parto cesárea, e de repente a gente chega nesse momento, não é só nessa área, a gente já tem falado que, que a gente está voltando atrás em muitas áreas, mas qual a expectativa para a gente, que a gente pode ter dessa discussão nos próximos anos agora? Eu acho hoje, né, no Brasil, a gente vive um momento que, apesar da gente, às vezes até dar um desânimo, né, porque assim, são muitas derrotas, são muitos ataques, mas por outro lado, a gente teve, assim, no final do ano passado, a gente teve grandes atos de mulheres. Esse ano, os 8 de março, foram atos muito grandes, né, mesmo assim, o ato contra a reforma da Previdência também foi um ato muito grande. Então, a gente tem tido manifestações. Né? Então, existem ataques, mas por outro lado também existe uma resistência que está aí se organizando e vendo como atuar, né? Porque isso são vários ataques. Então tem a questão da violência obstétrica, a questão do aborto, a questão da reforma da Previdência, como que a gente, apesar de serem pautas diferentes, mas como que tudo isso se conforma num grande projeto político, né? E aí, o ataque às mulheres também não vem só no que diz respeito diretamente aos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então é uma ofensiva desse governo, né? E, enfim, dos agentes também que estão por trás desse governo, né? Então, por exemplo, toda a campanha do Escola Sem Partido contra a ideologia de gênero nas escolas, né? O que é isso, se não evitar o debate sobre a autonomia das mulheres, né, de que o destino das mulheres não é só ser mãe, não é só fazer o trabalho doméstico e de cuidados. E isso tem tudo a ver com a questão do aborto também, né? Porque quando você permite que a mulher decida se ela quer ser ou mãe ou não, no fim você está dando ali uma autonomia para a mulher de decidir o que ela vai querer da vida dela, se ela quer ser mãe ou quando ela quer ser mãe, porque às vezes ela não quer ser mãe agora, mas quer depois. Né? Então essa questão do aborto ela é estratégica, porque se você permite que as mulheres decidam não ter filhos, significa que você está afirmando e o Estado reconhecendo que as mulheres são algo mais do que feitas para parir, né? Que as mulheres não são feitas só para isso, né? Então você reconhecer a mulher enquanto um sujeito de direitos, né? Agora, eu queria só um comentáriozinho bem rápido. Quando o mandatário máximo da nação diz que as pessoas podem vir para cá, para o Brasil, que aqui não é um paraíso gay, mas que se eles quiserem vir para cá, transar com as mulheres brasileiras, está liberado. Isso pode. Isso não causa uma reação em cadeia, assim, em toda essa situação? Eu acho que isso é autorizador do alto número de feminicídio que nós temos, alto número de mulheres morrendo por abortamento, por ausência de uma política que lhes assegure exercer plenamente a sua cidadania, né? Então é bem chocante, né? Quando nós temos... Horrível. É chocante esse tipo de coisa, mas por mais que a gente fique desesperançoso, e tem um lado bem grande, né? Que todo dia você acorda, às vezes pelo bem da saúde eu nem olho redes sociais ou notícias, porque é bem difícil, né? Por outro lado, eu acho importante ressaltar que nós mulheres não chegamos até aqui passando tudo o que nós passamos, né? Desde as fogueiras, desde ajudarmos as outras a parir, desde adquirirmos nossos direitos de votar, à toa. Nós somos muito inteligentes e muito criativas. E existe, porque eu conheço e convivo. Uma rede de mulheres que está se formando por trás, anônima, silenciosa, que dá apoio a mulheres vítimas de violência. Qualquer tipo de vítima de violência. Linchamento virtual, violência sexual, aborto, violência doméstica. Às vezes essas mulheres só estão se reunindo para abordar. Às vezes elas estão se reunindo só para aprender a usar um tear.
Às vezes elas estão reunindo só para vamos fazer bolo, né? E dali tem surgido grandes grupos de acolhimento. Eu acho que assim, enquanto a gente não conseguir mudar essa política mais fervorosa, a maior arma que nós temos são de mulheres apoiando e cuidando de mulheres. A sororidade e a empatia, independente, né, de quem é a outra mulher que está do seu lado. Sim. Qual é a classe social, qual é a raça dela. Sempre lembrar das questões ideológicas, das questões de raça, das questões sociológicas que colocam algumas mulheres em situação de maior vulnerabilidade. E o que você puder fazer, né, se ouvir uma mulher chorando na sua rua, vai lá, leva um copo d'água, né? Ou então, se você vê a discussão, né? Tá rolando uma discussão e você tá ouvindo no vizinho, vai lá e leva um café, ou vai lá pedir uma xícara de açúcar. Sabe? Sim. Vai, pede apoio para alguém e fala, olha, eu vou lá fazer isso. Interrompe esse ciclo de violência. Eu tenho certeza que cada vez mais que mulheres fazem isso, ainda que no silêncio, a gente está ganhando um substrato, um fundamento dessas mulheres que vão apoiar essas mulheres que estão na linha de frente dos movimentos sociais, brigando por essa transformação. Eu acredito muito nisso. Acho que a esperança é essa, saber que existe essa outra compreensão do que é ser mulher, né? E que a gente tem debatido isso. Que bacana. Vou ler alguns nomes de pessoas que estão acompanhando a nossa discussão pelas redes, principalmente pelo YouTube. A Maria Aparecida Rezende Camargo, Elizabeth Moreira Coutinho, Ianês Gomes, Nirla Dias e a Luana Brandão contribuiu com Bom para Todos, com a Rede TVT. Quero agradecer a Luana Brandão também. Temos um comentário? Temos aqui sim, o Fernando Gregório comentou com a gente. Um homem em meio a tantas mulheres, que inclusive eu li aqui os nomes. Fernando está sempre com a gente e manda ótimos comentários. Vamos lá. Falar de aborto é um sintoma. Vivemos em um sistema que não permite à mulher ter um planejamento familiar por falta de informação, de educação, de trabalho, de perspectiva e de direitos. Pois é, por isso que é tão importante a gente falar sobre o aborto, para que não seja um tabu, para que a gente debata isso de fato.